Olá, meus amigos, professor Valdemir Santiago, mais uma vez aqui, mais um vídeo aí para o meu canal. Hoje eu vou falar de um assunto aqui do Apocalipse, capítulo 6, que vai falar sobre os 7 selos, mas eu vou falar especificamente do primeiro selo, que é o cavalo branco. Tenho assistido alguns vídeos aí no YouTube, aí eu vejo muitos pastores de igrejas falando que o cavalo branco representa o anticristo. Eu digo para você com toda sinceridade que esse camarada nunca estudou uma Bíblia para falar o que ele está falando. Eu vou provar hoje, pela Bíblia, que o cavalo branco do Apocalipse nunca representou o anticristo, correto? Então segura aí que vamos para a Bíblia e vamos para a explicação. Já estou com a minha Bíblia aqui aberta, se você quiser anotar os versículos aí, eu entro aqui em Apocalipse, capítulo 6, fala sobre os 7 selos do Apocalipse. Os primeiros 4 selos falam de 4 animais. O primeiro é o cavalo branco, o segundo é o vermelho, o terceiro é o cavalo preto e o quarto é o cavalo amarelo. Mas eu vou falar especificamente aqui do cavalo branco, primeiro selo, certo? Então vamos ver. O que significa esse cavalo? Por que ele era branco? Por que tem uma coroa? Por que saiu vitorioso? Diz assim, ó. Eu vou ler Apocalipse 6:1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia com grande voz de trovão, vem e vê. Esses animais representam anjos. Você pode conferir isso em Isaías capítulo 6. Quando João escreve Apocalipse, 95% do Apocalipse está numa linguagem simbólica. Ele está falando sobre símbolos que são identificados dentro da Bíblia, outros você pega na história. Correto? E ele disse no versículo 2, e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. O que simboliza a coroa? Se ele saiu de onde? Ele tem que ter saído de algum lugar, certo? Então aqui nesses 2 versículos da Bíblia nós vamos identificar realmente quem é o cavalo branco do Apocalipse. Por que ele é branco? O branco na Bíblia simboliza justiça de Cristo, pureza. Você pode ver isso em Apocalipse 12, quando fala de uma mulher vestida do sol, tendo a lua embaixo dos seus pés. Está em Apocalipse 12, versículo 1. Essa mulher está vestida de branco significa a igreja de Cristo, uma igreja pura, certo? Então o branco significa pureza, justiça de Cristo, correto? Então o cavalo aqui é branco porque Jesus está montado sobre esse cavalo branco, ele que conduz a igreja, correto? Diz assim, estava sentado sobre ele e tinha um arco, esse arco representa a palavra dele, certo? E foi-lhe dado uma coroa. A coroa é símbolo de vitória. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó, ele saiu vitorioso e para vencer. Saiu de onde? Ele saiu da sepultura. O ministério de Jesus foi de 3 anos e meio. Depois sabemos que ele morreu. Ele ressuscitou ao 3º dia. Ele saiu vitorioso e para vencer. Esse cavaleiro que está nesse cavalo branco é Jesus Cristo, certo? Eu vou ler aqui o Apocalipse capítulo 19 para ficar bem mais claro ainda, para você ver que realmente está se falando da pessoa de Jesus. Então, quando alguém falar para você aí que o cavalo branco simboliza o anticristo, manda ele ler a Bíblia. Apocalipse 19, versículo 11 diz assim, ó. Olha a prova agora de que realmente o cavaleiro branco é Cristo. Ó. E vi o céu aberto, quem viu? João, pois ele estava escrevendo o Apocalipse. Aqui ele teve uma visão. E vi o céu aberto, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. O anticristo chama-se Fiel e Verdadeiro? Não, Fiel e Verdadeiro é Jesus Cristo, certo? E julga e peleja com justiça. Olha como a linguagem que João usou para descrever ele, ó. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha o nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus, certo? Vai lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, para você ver se ele não é a palavra de Deus. Ele é o Criador de todo o universo. Está lá em João, capítulo 1, versículo 10. Vamos ver aqui no Apocalipse, capítulo 1, falando sobre ele. O centro do Apocalipse é Cristo, correto? Então, João, na visão que ele teve, ele diz assim, ó, versículo 12, agora do capítulo 1, ele diz assim, ó,
E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Ele está falando uma linguagem simbólica aqui. Ó. E no meio dos 7 castiçais, essa explicação você vê lá no capítulo 1, no versículo 20, ele está explicando que são os 7 castiçais. Aí no versículo 14 diz assim, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, ou seja, a pureza. Aqui não simboliza velhice, mas simboliza pureza, justiça, certo? O cabelo era branco como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, ou seja, os olhos dele brilhavam. Foi a linguagem que João usou para descrevê-lo. Os seus pés semelhante a latão reluzente, ou seja, brilhavam. Como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como de muitas águas, uma voz forte, poderosa. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o rosto era como o sol quando a sua força resplandece. Vai lá no Salmos 87, versículo 11, você vai ver quem que é o sol da justiça. A Bíblia diz que ele é Jesus. Ou seja, João estava tendo uma visão de Jesus Cristo aqui, quando ele ressuscitou, estava montado nesse cavalo branco, ele saiu da sepultura, saiu vitorioso, ele venceu o pecado, ele venceu Satanás, ele venceu a morte, ele saiu vitorioso e para vencer. E quem conduz a igreja hoje é Cristo, ele é o cabeça da igreja, certo? Então ficou bem claro aqui que o cavaleiro do cavalo branco chama-se Jesus Cristo e nada de anticristo. Aqui é Jesus Cristo conduzindo a igreja dele, correto? Eu vou gravar outros vídeos aí falando sobre os selos do Apocalipse. Talvez demore um pouco, mas me aguarda aí, ok? Se você gostou aí, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí, beleza? Espero você na próxima.